Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a Copasa CSMG3 poderia pagar para os investidores. A Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, poderia destravar um dividendo acima de R$10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. E as ações, percebam que já sobem fortemente nesse ano, mais de 114%, ou seja, para o investidor que comprou aí nas baixas Copasa, acabou se dando muito bem. E o próprio indicador do Graham, eu falava da Copasa no passado, acabou dando muito certo. Até porque, pessoal, a empresa tecnicamente está com esses rumores de privatização, tá? Por isso que o papel acabou disparando. Será que ainda a Copasa vale a pena, olhando para médio e longo prazo? É isso que a gente vai tratar. E também vamos tratar desse mega dividendo que a empresa pode pagar, olhando para longuíssimo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje eu não possuo ações da Copasa na carteira do canal. Na realidade, eu não possuo nenhuma empresa de saneamento, né? A única que eu tive aí foi a Sanepar e eu acabei me desfazendo para comprar outras ações aqui. A Copasa, ela acaba por ser uma empresa estatal, pelo menos até agora, né? Até porque agora com essa questão aí da privatização, pode ser que acabe avançando e a Copasa não seja mais do Estado. Então percebe aí, ó, que por isso que as ações acabaram se valorizando fortemente, tá? Quando o mercado percebe que uma empresa vai ser privatizada, pessoal, isso tira o risco estatal, tira aquela questão da empresa correr risco com o governo. Ou seja, o governo, né, ele acaba por ser um detrator no resultado das empresas, porque ele acaba focando muito em estímulos sociais, em questões aí, né, que não favorecem muito a geração de resultado para o acionista. Então, quando o mercado percebe que uma empresa vai deixar de ser estatal, as ações acabam se valorizando, porque isso aqui traz um ânimo para o mercado de que a partir de agora em diante, essa empresa, que a princípio era estatal, vai focar em pura eficiência, em pura geração de resultados, e não questão aí para votos e questão social, tá? Que fica aí consequentemente pegando lucro líquido e focando em questões que não gera resultado para os acionistas. É por isso que o mercado trouxe essa valorização expressiva e jogou o PL da Copasa para múltiplos, nunca já foram precificados antigamente, tá? Mas jogou o PL para múltiplos bem mais altos. Perceba que ela já tinha esse desconto estatal, era cotada aqui, ó, por 5 a 6 vezes lucro. Olha o que aconteceu com a Copasa, de repente saltou para 12, tá? Então perceba que o mercado está realmente acreditando de que a empresa pode ser privatizada. Por consequência, as ações tiveram sim essa valorização extrema. Mas, como qualquer outra empresa, a gente não pode investir porque vai ser privatizada, não pode ficar focando nesses pontos, é porque isso é pura especulação, puro chute, tá? A gente não tem garantia nenhuma de que uma ação de estatal vai ser privatizada. É a mesma coisa de pegar o Banco do Brasil hoje e falar, ah, ele vai ser privatizado. Então, pessoal, não vamos nos basear por esse ponto. Mas o que a gente tem que se basear, será que a Copasa é consistente? Olha, olhando para longo prazo, o lucro líquido é consistente sim. Saiu ali dos seus 163 milhões para essa faixa aqui, ó, dos seus 1,3 a 1,4 bilhão. Se a gente considerar isso um crescimento expressivo no longo prazo, 1.400 dividido aqui, ó, por 163 numa lupa de 16 anos, você tem por consequência, tá, um crescimento, olhando para longo prazo, de 758% no seu lucro, que é assim um crescimento bem acima da média. Se a gente colocar a taxa anual composta equivalente, 758% numa lupa aí de mais ou menos 16 anos no tempo, vamos arredondar aqui para 750%, a Copasa, ela teve 13,4% ao ano de crescimento, olhando para o longo prazo. Então foi uma empresa eficiente, porém cíclica, tá? Porque em alguns momentos a Copasa acaba tendo mais dificuldade, diferentemente da Sanepar. Quando você faz um comparativo aqui com a Sanepar, você observa que, claro, a Copasa, numa lupa de 10 anos, trouxe bem mais retorno que a Sanepar, mas grande parte desse retorno foi por conta da privatização, tá? Então,
tecnicamente do mercado acreditar de que ela vai ser privatizada, as ações acabaram se valorizando. Mas colocando numa lupa de longo prazo, você vê sim que a questão do lucro líquido da Sanepar foi muito mais consistente que a Copasa, tá? Mas, consequentemente aí, né, a Copasa trouxe mais retorno. Então aquela velha questão, pessoal, talvez você correr um risco mais elevado, claro, não tô falando de risco de quebra, nenhuma das duas ações, duas empresas vão quebrar, até porque as duas têm uma espécie de oligopólio, uma controla ali a economia do Paraná, que é no caso, né, a Sanepar, com as questões tarifárias, uma empresa de saneamento que controla aquela região. Já a Copasa controla Minas Gerais. Então você já observa aí, né, que por consequência, por essas duas terem uma espécie de oligopólio estatal, elas nunca vão quebrar, sempre vão existir. Mas o que acontece é o seguinte, qual das duas tem mais desconto? Se você observar historicamente, a Copasa oferece mais assimetria, proporcionando para o investidor mais paciente, que sabe correr um risco maior, um retorno mais elevado, né? À toa de que o investidor que focou tecnicamente em Copasa conseguiu 2.400%, mas a Sanepar não, deu 900% de retorno. Então você percebe a diferença? Mas claro, na Sanepar você não vai ter quase dor de cabeça, né? Crescimento consistente de receita, longo prazo, você vai ter aí uma facilidade maior, né, de acompanhar. Já a Copasa, né, em alguns momentos acaba dando bastante, em alguns momentos você fica negativo, então você que precisa avaliar. Só sei que 2.400% em 10 anos é muita coisa, tá? Se você coloca isso aqui, ó, em taxa anual equivalente, tá bom, Pablo? Quanto que deu 2.400% de retorno? Colocando isso aqui, você conseguiu aproximado em 10 anos com Copasa 37,4% ao ano na média. Então perceba que você sofrer um risco maior na Copasa valeu e muito a pena. Até porque a Sanepar, colocando aqui, deu 1.000% de retorno, é muito menos, tá, pessoal? É bom, é um retorno bom, mas acaba sendo menor. Claro, você teve uma previsibilidade maior, você não teve tanta dor de cabeça, mas você conseguiu 25% ao ano na média. Então, não dá tanta diferença, Pablo. Você tem certeza? Se colocar isso aqui a juro composto, tá? Na Copasa você conseguiu o dobro. Pense da seguinte forma, ó. Se você investiu 100 mil reais na Sanepar, 1000% você transformou em 1 milhão, tá? Sem dor de cabeça nenhuma. Já com a Copasa, com as dores de cabeça, você conseguiu transformar, colocando a rentabilidade atual da empresa, se transformou em 2,4 milhões de reais. Então perceba que investir em empresas mais desacreditadas pelo mercado, mais impopulares, que estão passando por algo turbulento, acaba por ser uma decisão melhor, pelo menos aqui no Brasil, e isso para o investidor que tem mais comportamento. Para você que não tem, vai acabar vendendo no fundo. Imagina você que vendeu Copasa aqui no fundo, tá? Que é nos últimos 10 anos, olha a queda nas ações que teve no passado. Para você que comprou Copasa em topo de ciclo, tá? Acabou aí amargando. Imagina, você comprou aqui, ó, comprei aqui, aí desabou, e você ficou aqui, nossa, é péssimo investimento, vou migrar para Sanepar. Mas olha o que aconteceu depois. Então assim, pessoal, é muito difícil de você acertar, mas historicamente, comprar barato empresas desacreditadas e que você sabe que sempre vão existir, vão pagar dividendos, consequentemente pode ser uma boa decisão. É como se a Copasa fosse o Banco do Brasil, tá? E a Sanepar fosse o Itaú. Pense da seguinte forma, você vai aí pegar, vou comprar um Banco do Brasil e Itaú. Tecnicamente o Banco do Brasil é mais arriscado, mas vai te proporcionar mais assimetria. Só que eu te faço a seguinte pergunta, você tá preparado para comprar nos momentos de turbulência? Olha o quanto que a Copasa desabou aqui em 2020, ó. Foi para R$8. Aqui a empresa era uma grande oportunidade, cotada ali por 0,50 de valor patrimonial. Então assim, precisa refletir. Mas Pablo, você acha que tá barata hoje? Olha, eu acho que não, tá? Acho que não pagaria este preço, olhando por valorização, não acho mais que vale a pena. Essa daqui pelo menos é a minha opinião. Claro, se continuar avançando essa privatização, pode até continuar subindo, mas a gente já não tem mais tanta upside como antigamente, pessoal. Você acha mesmo que o mercado vai continuar subindo para sempre, pagando 20, 25 vezes lucro? Cuidado com o otimismo, tá? Porém, esse dividendo de R$10 por ação que eu coloquei para vocês, isso aqui não é clickbait, tá? Eu acho que pode pagar sim. Porque pense da seguinte forma, se Copasa continuar crescendo o seu lucro a uma taxa de 6 a 7% ao ano na média, você pode ter lá na frente uma empresa lucrando 2 bilhões. Quem sabe ela repassando esse 50% de payout. Considerando aí, ó, né, a quantidade de ações atuais da Copasa, de 380 milhões, você teria aqui um dividendo de 2,63 por ação, tá? Pelo menos aí se ela repassar basicamente um 50% desse payout. Então você coloca aqui 50%, daria 1,31 por ação. Perpetuando para 10 anos, você poderia sim ter um dividendo acima de R$10 por ação,
com muita tranquilidade. Dividido por este preço de 44, nos dá 20% de yield. Imagina para você que comprou Copasa a 11, tecnicamente aí, R$19, como já chegou a ser precificada. Você tá tendo um yield futuro de 68%, tá? Então percebe que tem potencial de pagar? Até tem, mas eu não acho que é mais uma grande barganha, tá? Eu não compraria Copasa nesses preços, nem Copasa e nem Sanepar. Acho que as duas já estão bem precificadas. Sanepar eu acho mais barata, tá? Um pouquinho mais barata hoje do que a Copasa, o mercado ainda não esticou totalmente. Mas, pessoal, de verdade, para que eu vou focar no setor de saneamento, cotado por múltiplos mais altos, sendo que eu tenho o setor bancário, talvez aí o setor de materiais básicos, o setor de commodities, tá? Por múltiplos bem mais baixos. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão. Eu vou focar em empresas que estão baratas, que o mercado está desacreditando. Eu acho que isso aí pode trazer sim uma assimetria bem mais elevada para o investidor. Agora, o investidor que fica focando em amores por empresa, esquece isso aí, pessoal. Você tem que focar no que te dá resultado, tá? Copasa ficou cara, eu acho que até valeria a pena, nada que é recomendação, talvez você avaliar uma venda, né? Uma venda até para poder comprar alguma outra que esteja mais barata, só que também ninguém sabe de nada, né, pessoal? Vai que a ação continua subindo, então às vezes você pode deixar apenas o papel parado em carteira. Claro, agora se for uma posição muito grande, não, Pablo, Copasa representa mais de 60% da minha carteira. O que eu faria? Eu venderia uma parte, tá? Até porque se esse rumor de privatização não avançar, a ação pode corrigir fortemente. Se ela continuar sendo uma estatal, você acha mesmo que o mercado vai deixar precificada por 12? A não ser que a gente tenha uma alta da bolsa, uma queda na Selic, pode ser que ela se mantenha assim. Mas eu não vou pagar pra ver, né? Eu prefiro colocar em alguma outra aí, que vai me dar um retorno mais elevado em dividendos no longo prazo, consequentemente o potencial de valorização mais interessante. Se você observar pelo Graham, hoje já não tem mais tanto espaço, pessoal, não tem mesmo, tá? 22,5 vezes 3,55, vezes valor patrimonial de 22, preço justo de 41, já está muito acima do preço justo, tá? Eu já não vejo mais potencial de Copasa continuar aí subindo 100, 200%. A não ser que a gente tenha uma bolha, tá? Uma bolha no setor de saneamento, aí tudo bem. Mas assim, você quer pagar pra ver? Você tem que seguir uma estratégia. Eu particularmente prefiro não correr o risco, tá? Porque imagina o dano no capital investido que você poderia ter se a ação recuasse, continuasse sendo uma estatal e consequentemente o dividendo nem vai ser lá essas grandes coisas. Então hoje no setor de saneamento, se fosse para eu escolher uma, eu preferiria a Sanepar, que está assim mais descontada, com PL mais barato, mas de verdade, pessoal, estou de fora do setor de saneamento. Eu prefiro focar em outras coisas. Acho que tem setores aí mais descontados pelos múltiplos atuais, tá? Então essa daqui é meu parecer com a Copasa. Comparando as duas, são boas empresas, só precisa o preço ficar um pouquinho melhor. Então perceba que hoje o Sanepar teve extraordinário, tirando o extraordinário está a 7, 8 vezes lucro, e ainda assim a gente observa um desconto mais expressivo do que a Copasa. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que facilitasse o meu dia a dia. Será que você tem alguma coisa aí? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações, você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, totalmente automatizada. Cada balanço semestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E você tem aí, consequentemente, pessoal, todos os indicadores, todos mesmos, tá? Margem de segurança, PEG Ratio do Peter Lynch sendo atualizado em tempo real. E terceiro e último fator, você tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já venham se tornar membros aqui do canal. A parte de membros tem voltado a todo vapor, tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$19,99 por mês e ainda você tem aí, consequentemente, vídeos de qualidade, pessoal, dando aí pra vocês o ouro na bolsa com uma profundidade jamais vista. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!